que irá conversar conosco no momento de hoje. Amanhã será a abertura do nosso bazar, e contou com a contribuição de todos vocês que trouxeram de alguma forma algo para esse bazar. Nós amanhã passamos o dia arrumando este salão, transformando ele num grande leilão de coisas usadas, coisas novas, seminovas. Nós costumávamos fazer de 3 em 3 meses esse bazar, mas devido à pandemia, nós suspendemos os trabalhos. Mas agora estamos reabrindo com a graça de Deus e eu espero que sejamos beneficiados. Também vocês estão vendo uma cesta ali com produtos da Natura. Ali tem um bocado de itens que estão avaliados em R$470. Perfumaria, tem coisas para homem e para mulher. Quem for sorteado nessa cesta vai andar muito cheiroso. E ainda se encontram à venda alguns ingressos da rifa. Quem quiser adquirir, nós estamos vendendo a preço de R$10 o bilhete. Vamos, pois, fazer a nossa prece para dar início ao nosso trabalho. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Jesus amado, mestre de infinita misericórdia, pedimos as tuas bênçãos para o trabalho que ela se inicia. Permita, Senhor de amor, que a tua luz divina desça sobre todos nós, que possa a espiritualidade amiga desta casa se fazer presente em todo o trabalho a ser realizado. Que a tua paz, que a tua luz permaneça entre nós hoje e sempre. Vamos ouvir o nosso irmão Paulo Sarney. Muito boa noite a todos e a todas. Quero expressar primeiramente a gratidão por estar aqui, né? Uma grande amiga dessas que a vida nos dá de presente poucas vezes, e me fez essa ponte e fazer com que eu saísse lá de Maceió e vim hoje aqui falar para vocês, tá certo? Então, eu quero agradecer a Elga, primeiramente a Giovanni e a nossa dirigente Danúzia, tão carinhosa, tão receptiva. E uma coisa muito interessante que aconteceu, que eu passei o tema: qual o sentido da sua vida? Aí Giovanni mandou o bannerzinho, qual o sentido da vida? E foi muito bom ter tido essa exclusão dessa palavrinha aí, porque me fez relembrar que há uma diferença muito grande entre eu falar qual o sentido da vida, aí seria uma coisa ampla, né? Macro, externa. Mas na hora em que eu falar qual o sentido da sua vida, aí todos nós vamos plasmar um espelho na nossa frente e vamos nos interiorizar para saber, refletir, lembrar qual o sentido da minha vida, por que eu estou aqui, por que eu passo por dificuldades,
Porque e tantas vezes eu vejo pessoas que têm tudo para serem felizes, mas não aparentam ser. Ou então falam para nós que não são. E aí a gente fica pensando, mas como você não é feliz? Você tem uma família saudável, você tem uma vida que externamente a gente acha que não tem problemas. E aí, como você não é feliz? Se eu tivesse metade do que você tem, eu seria feliz. Feliz demais. Mas a questão é esse extremo caráter pessoal. Nós somos únicos. Não se compara a pessoas e nós não devemos nos comparar com outras pessoas, por mais agradáveis, por mais amáveis e por mais que gostemos delas. Mas nós não devemos nos comparar, nem muito menos comparar uma com as outras. Porque, olha, somente aqui, na órbita terrestre, no plano físico, nós temos aproximadamente 6 bilhões de pessoas encarnadas. E a literatura espírita nos revela que para cada encarnado, hoje, existem 6 desencarnados no plano astral. Então nós somos 42 bilhões, né, de espíritos. Mas acontece que nós não saímos de uma máquina, nós não fomos impressos. Nós somos criados pela causa primária de todas as coisas, sabedoria infinita, bondade, perfeição e saber como ninguém perdoar, ou seja, misericordioso. Então, cada um de nós pode ter a certeza de que teve um momento em que Deus pensou somente em nós. Ele pensa sempre na nossa família, no nosso grupo, em nós também, mas no momento em que Ele nos criou, Ele pensou ali somente em nós. Quando Ele criou o Espírito que está aqui, encarnado, hoje, com Giovânia, Ele sabia que em 2022, da era cristã, no dia 3 de novembro, ela estaria ouvindo uma palestra espírita. Ela estaria voltada para Ele. Então, vamos tirar essa, vou chamar de mania, me permitam, de ficar se comparando com os outros. Ou então de ficar comparando Maria com Teresa, José com João, porque são pessoas únicas. Todos nós somos assim, únicos. E eu proponho quase um desafio. Quem tem família grande, quem teve muitos irmãos, filho do mesmo pai e da mesma mãe, a mesma criação, estudaram no mesmo colégio e são hoje adultos completamente diferentes. Podem não ser discrepantes totalmente, mas cada um tem a sua personalidade, a sua característica. E digo mais, não só enquanto adultos, enquanto crianças também. E essa situação faz a gente pensar o seguinte: nós somos, nós humanos, aqui no planeta Terra, a espécie que mais depende uns dos outros. Já perceberam isso? Porque
Quando a gente vê no reino animal, do qual nós fazemos parte também, uma égua dá guia ao seu potrinho, ele se levanta imediatamente. Ele já sai andando, meio trôpego, mas ele já sai andando. Isso ocorre com os bovinos também. É um pouco parecido com cães e gatos. Eles são mais dependentes um pouco. Porém, com 3 meses, com 6 meses, esses animais sobrevivem longe do pai e da mãe, principalmente da mãe, desde que são mamíferos, né? Mas eles podem sobreviver. Mas e nós? Nós nos tornamos adultos ou independentes somente aos 12, 14, 18, 20, depende do mimo do pai e da mãe. Quanto mais a gente mima, quanto mais protege, mais aquele ser, aquela pessoa, aquele jovem vai demorar a se tornar efetivamente independente. E eu não estou falando de independência financeira, eu estou falando de independência de sobreviver, dentro de casa principalmente. E existem estudos que dizem que um ser humano deixado em convívio com animais, uma criança, ela vai se adaptar àquele meio e ela pode ser até cuidada por animais dependendo da espécie. O cinema já explorou isso, né? Com o Tarzan, com o Mowgli, lógico, eu estou falando em cinema, né? Mas algo parecido, alguns cientistas afirmam que pode acontecer. E eu pergunto a vocês, isso seria o quê? Para nós, que somos espíritas, que somos reencarnacionistas, isso seria memória pré-espiritual sendo revelada, eclodindo do perispírito para o corpo? Ou isso seria a nossa capacidade de nos adaptarmos às situações, por mais adversas que sejam? Mas a regra é a seguinte: nós precisamos da família. Então, quando eu proponho o tema qual o sentido da sua vida, nós não temos como pensar em uma pessoa só, porque nós dependemos muito uns dos outros. Em criança, né, em recém-nascido, até a adolescência, essa dependência é completa dos pais. Mas ao ponto que vai envelhecendo, que vai chegando à adolescência, essa dependência passa a ser de outras pessoas. Nós vamos necessitar de escola, nós vamos necessitar de médicos, nós vamos necessitar, e essa necessidade está sendo muito, muito ignorada, nós vamos precisar de uma orientação religiosa, de um grupo religioso. E olha que eu não falei que nós vamos precisar de uma casa espírita, eu falei que nós vamos precisar de um grupo religioso, qualquer um que seja, porque todas as religiões são importantes, todas, mas nem todas são igualmente boas para aquela pessoa. Cada um vai se adaptar a uma religião, porque alguns precisam realmente ser afastados do livre-arbítrio, ou seja, ele tem que estar num credo, numa prática religiosa que lhe imponha limites, proibições. Outros têm já a capacidade de lidar com o livre-arbítrio, porque é uma coisa muito perigosa. É uma lei divina
mas ela é perigosa para nós que estamos iniciando o nosso progresso espiritual. Quanto de nós espíritas não já teve problemas, não já se complicou com o livre-arbítrio? Olha só, o bom de a gente falar presencialmente e de frente para vocês é que eu vejo os semblantes. Eu não sou vidente. Se eu fosse, eu acho que eu veria as bolinhas de gibi, né, os textinhos assim, dizer assim, ele está falando para mim. Ou então ele está falando para o meu irmão, ou para minha cunhada, meu primo. É até melhor, né, para a gente jogar para o outro. Então, nós temos uma sorte, certo? Muito grande, de nós termos uma vida, uma sua. Ou seja, nós somos N vidas, todas ligadas à grande vida, que é Deus, que é o nosso Pai celestial. E nós fazemos parte dessa vida. Então vocês podem me perguntar, mas não seria mais fácil a gente viver individualizado? Somente eu e ele? Olha só, poderia ser fácil, mas não seria nada produtivo. Como é que eu iria amadurecer? Como é que eu iria treinar a minha paciência, a minha caridade, vivendo sozinho? Olha só, como eu iria evoluir sem conviver com o irmão que eu digo que ele é difícil? E ele diz que eu sou difícil também, né? Conviver com a sogra, com o cunhado, e por aí vai. Então nós temos essa necessidade de estarmos em comunidade, porque a cada dia nós temos um aprendizado em um grupo. Eu tenho certeza que no grupo que dirige aqui a casa, todo dia eles aprendem entre si alguma coisa nova, uma experiência nova. E eu tenho certeza também que esse aprendizado não veio de uma forma fácil. Foi numa divergência de opinião, foi numa quase discussão, foi no grupo ficar dividido, um quer uma coisa de um jeito, outro quer de outro, porque acontece também na casa espírita. Em todas, onde eu falo isso, os dirigentes balançam a cabeça e seguram as mãos, né? Porque não vão dar até apontar logo para um, né? Aquele ali, ó, o difícil daqui é aquele. Então, é verdade que todos nós precisamos uns dos outros. Então, isso faz com que, somado o livre-arbítrio, somado a capacidade de raciocinar que nós temos, que dizem que somos a única espécie, né? Aqui nesse mundo que raciocina somos nós. Eu discordo um pouco. Eu acho que alguns animais raciocinam e a gente diz que ele está agindo por instinto e a gente não consegue agir daquela forma nem por instinto, nem raciocinando. Mas vamos ficar como sendo a única espécie que raciocina. E aí eu vou dizer uma coisa séria para vocês. Em decorrência disso, nós somos também a única espécie capaz de se alienar. Nós nos alienamos. Alguém já viu um cão ou um gato com crise existencial? Não. Mas
Todos nós já vimos um irmão humano com crise existencial. E muitos de nós já nos vimos também em crise existencial. E qual o sentido, então, disso? Por quê que eu sou portador do raciocínio, eu tenho um livre-arbítrio e eu entro em crise existencial? E eu fico em depressão, eu me entristeço, eu desisto de trabalho, eu desisto de estudo, eu desisto de pessoas. Olha só, por quê? Em qual outra espécie a gente vê tanto problemas interiores, crises de identidade? A gente não vê. E o porquê disso é o que eu vou tentar refletir aqui com vocês. É porque muitas vezes a gente esquece que nós podemos a qualquer momento fazer um mergulho profundo no nosso íntimo e encontrar justamente o Criador. E é fácil. Não precisa de oração decorada, não precisa de numerar pedidos, não precisa estar em grupo. É fácil fazer esse mergulho profundo dentro de nós e encontrar Deus. Então, por que nós não fazemos sempre isso? Porque a gente esquece? Pode ser. Porque falha a nossa fé? É outra possibilidade. Mas Haroldo Dutra disse uma coisa muito interessante, e muitas das perguntas que eu vou fazer foi retirado do livro dele, Redenção, o nome do livro. E ele diz o seguinte: nós muitas vezes nos negamos a encontrar Deus, porque todas as vezes que nós encontramos Deus, Ele tira algo de dentro de nós. E nós, nesse estágio evolutivo que a gente está se gabando, dizendo que estamos entrando no mundo de regeneração, nós não queremos que o Criador tire algo de nós. E aí, inconscientemente, pode até ser, a gente se nega a ir a Ele. Porque Ele tira algo de nós todas as vezes. Acontece que a gente esquece ou não percebe que cada vez que nós vamos a Ele, Ele tira algo de nós e põe algo dele no lugar. E a gente sempre melhora após esses encontros. Só que a gente está com a mente engessada, a gente está com os olhos fechados, o coração fechado para isso. Porque para fazer essa viagem, esse mergulho, a gente precisa se despir de um monte de sentimentos, 99% deles materialistas e egoístas. Mas mesmo assim, se nós fizermos, a gente vai encontrar com Ele. E Ele vai tirar algo de nós. E vai completar aquele espaço com algo dele. Então isso é realmente uma reflexão forte, duradoura e infalível desse encontro. E ainda tem gente que diz que Deus não olha por ele, que Deus está com raiva dele, Deus não está me ouvindo,
Eu peço, e ele não me atende. Justamente porque ele não está querendo entender que aquilo que ele está pedindo será nocivo para ele, desnecessário para ele. E Deus está mandando exatamente o que é necessário para ele. E o necessário para mim não é o mesmo necessário para vocês, porque nós somos únicos. E nós estamos todos aqui juntos para aprendermos uns com os outros, para trocarmos as experiências. E é nesse momento que a gente vê, com o testemunho de um, ouvindo o problema do outro, a gente para, reflete e diz assim: eu não tenho problema. Eu achava que tinha, mas quando eu vi aquele colega chegar e contar o problema pelo qual ele está passando, eu vi que eu não tenho problemas. Emmanuel disse assim: tudo na criação existe, até as pedras existem. Olha só, se até as pedras existem, imagine nós. E eu quero que a gente se compare com as pedras, não, eu quero somente que a gente veja a nossa importância, que a gente entenda o sentido da nossa vida. E que vai ser diferente da vida do outro, da vida do meu irmão consanguíneo. Vai ser diferente porque nós viemos com necessidades diferentes. Nós temos aptidões diferentes para serem exploradas de acordo com a nossa necessidade evolutiva. Porque, do contrário, 5 filhos do mesmo pai e da mesma mãe sairiam todos iguais, seriam clones. E não é assim. Então, Emmanuel continuou dizendo que viver é muito mais do que existir. Ele disse: as pedras existem, mas viver, nós vivemos. Reencarnacionistas que somos, sabemos que já vivemos outras encarnações e que vamos ter outras tantas quantas necessárias até nos tornarmos espíritos puros, que até hoje é o nível mais alto que nós conhecemos e que esperamos chegar. Olha que eu nem estou falando em espíritos crísticos, eu estou falando em espíritos puros, né? Nós vamos chegar. Porque dentro de nós tem uma fagulha que é dele, foi ele quem colocou. Iguais, a fagulha é igual, mas ele nos criou individualmente. Mas as condições oferecidas foram todas iguais. Então, vamos pensar na pessoa que está a essa hora numa praia maravilhosa, né? Não no sol, né? Mas num resort, numa casa, passou um dia super confortável, uma boa alimentação, está com a família, com todos em paz, harmonia. Quase ficção isso hoje em dia, né? No momento político que nós estamos vivendo, famílias harmonizadas, está sendo quase utópica essa condição. Mas essa pessoa está num lugar onde tudo é positivo, tudo é favorável. Mas ele não está feliz. Algo internamente o faz infeliz. Como também existe a possibilidade de termos alguém, por exemplo, num velório de um parente, que é um dos momentos mais tristes que nós passamos, e que apesar da saudade, da tristeza, ele está vivendo aquele luto, ele está plenamente tranquilo. Ele não está revoltado, muito pelo contrário, ele está resiliente. Ele está crente e confiante que Deus fez o melhor. Então, o momento é triste, ele até está triste, mas ele está tranquilo, sereno, resignado. Então,
Essa é a questão de sermos únicos. Eu vivo um momento bom ou um momento feliz, ou um momento difícil, de uma forma hoje. Eu posso amanhã estar diferente, ou para melhor, ou para pior. Então, temos na nossa intimidade uma vida que é a nossa vida. Essa é única. Mas nós temos uma vida paralela, que é o exterior, que é o que acontece para todos nós. A realidade é a mesma. Nós somos aqui 70, 80 pessoas, cada um com um pensamento. Mas a realidade momentânea é a mesma. É a mesma pessoa que está falando, o tema é o mesmo, a casa espírita é a mesma. Então a dificuldade, ou melhor dizendo, o desafio maior que nós temos na nossa vida e nessa existência é fazer com que a gente consiga sincronizar a vida interior com o que está acontecendo paralelamente para todos nós. Essa sincronia não é fácil, mas está muito longe de ser impossível. Basta nós termos a consciência de que, em grupo, precisamos respeitar o outro, precisamos ceder em alguns momentos, precisamos ser firmes em outros momentos. E se conseguirmos aprender e começarmos a praticar essa sincronia, nós vamos ressignificar muitas situações. Algumas coisas que nos irritavam muito até hoje, ou até o momento que a gente decida iniciar essa sincronia, irão passar a nos irritar menos. É possível também que no começo outras coisas que não nos preocupavam passem a nos preocupar ou até mesmo a nos incomodar. Porque isso não é um passe de mágica, não é no estalar de dedos que vai acontecer. Isso é um exercício. Isso vai ser uma prática. Então a vida vai se alternando nas suas circunstâncias. Não tem um dia igual ao outro. Todo dia nós nos deparamos com situações diferentes. Podem ser muito parecidas, porém são diferentes. E se aquilo ali estiver parecendo muito igual, por exemplo, se o médico atende todos os dias 20 pessoas com o mesmo tipo de problema, o tratamento foi igual, a prescrição do medicamento foi igual, mas o paciente era único. Cada um reagiu de um jeito. Cada um tratou o médico de um jeito. Ele simpatizou mais com uns, menos com outros. Ele é humano também, igual a nós. Então, tenhamos isso em mente. A experiência no corpo físico, essa experiência que nós estamos vivendo, ela é educativa. Ela é educativa, sim. E não há aprendizado para nenhum de nós se nós não formos desafiados. Viram aí? Vamos voltar um pouquinho no tempo e lembrar da época de escola, colégio. A gente não estudava e não iria estudar em forma alguma se não houvessem as provas. A semana de provas, o mês das provas, as provas bimestrais, a gente não ia estudar. A gente só ia querer brincar, jogar bola, paquerar, namorar. Ia para a escola porque o pai obrigava. Mas a gente estudava por quê? Porque sabia que ia ser cobrado na escola. E se chegasse com as notas baixas, ia ser cobrado em casa, talvez castigado.
No meu tempo até apanhava, podia pai bater na criança, hoje não pode, né? Mas naquele tempo o chinelo cantava, você chegasse com um boletim todo cheio de notinhas vermelhas, sabe? Então, meu pai não me batia não, mas dava cada castigo, que eu vou dizer uma coisa, eu preferia que ele desse. Porque era o ponto fraco da gente, ele pegava. Vai passar um mês sem isso aqui, vai passar tanto tempo sem ir para tal lugar. Mano. Eu disse, não, dei logo uma chinelada, porque pronto, uma chineladazinha, daqui a pouco passava e estava livre, né? Mas castigo não. E isso fazia com que a gente fosse estudar. Então, a gente só vai aprender nas dificuldades. A gente só vai mudar para melhor quando nós formos constrangidos a sair da nossa zona de conforto. Quando nós formos cobrados. Quando a gente perceber que se não mudarmos, nós vamos nos prejudicar. Então, quando nós tomarmos ciência disso aí os problemas vão ser ressignificados. Porque eles não vão ser problemas, eles vão ser aprendizados. E, inclusive, diante dos problemas, tem uma mágica maravilhosa que eu vou ensinar para vocês. Quando tiverem diante de um problema, diante de uma pessoa problemática, de uma pessoa chata, pede licença, diz que vai pegar um copo de água para ele, ou que vai ligar o ventilador, o ar-condicionado, qualquer coisa, e faz uma prece. Pode ser rápida e deve, mas ela tem que ser sincera, profunda, daquela de se comunicar com Deus mesmo. E não peça, em hipótese alguma, para que Deus resolva aquele problema. Porque o problema não é dele, o problema é seu. Você pede por equilíbrio, discernimento e força para enfrentar aquele problema. Pedindo por equilíbrio, força e discernimento, aí você volta. E o problema que era desse tamanho vai estar assim. E eu pergunto, foi o problema que diminuiu? Não, ele é o mesmo problema, do mesmo tamanho. Você que cresceu, você que foi elevado naquele momento, e você olha para ele e ele diminuiu de tamanho. Então, meus queridos, o sentido da nossa vida. E Emmanuel tem um texto no livro Fonte Viva que é não somente. E eu peguei algumas frases dele. A passagem evangélica desse capítulo do livro é nem só de pão vive o homem. Olha só, Jesus disse isso. Está no Evangelho de Mateus. Então, não somente agasalho que proteja o corpo, mas também refúgio de conhecimentos superiores que fortaleçam a alma. Vejam aí. Não somente a beleza da máscara fisionômica, mas igualmente a formosura e nobreza dos sentimentos. Viram aí? E o que nós vemos hoje são as clínicas de estéticas, os salões, as academias, né? E as pessoas vigradíssimas no corpo sarado, no botox, no fio de ouro, e etc, e etc. Nos cremes e mais cremes, mas a gente pergunta, e a formosura e nobreza dos sentimentos? Onde ficam? Tem um exemplo também falado por Haroldo Dutra, que ele viu, acho que foi em São Paulo, ele disse que tinha ido fazer uma palestra em outra cidade e estava hospedado num hotel, que era um bom hotel, inclusive. E ele disse que parou, saiu uma família do hotel, ele estava chegando, estava esperando o táxi dele, e saiu uma família do hotel, um casal com 2 filhos. E ele, quando olhou para aquela família, ele se sentiu feio. Ele disse que o homem, ele disse, olha, eu sou homem e vou dizer, o homem era lindo. Imagina a mulher.
Os dois filhos eram assim a junção mais que perfeita de um homem bonito e de uma mulher linda. E ele ficou impressionado com a beleza, com a elegância, todos muito bem vestidos. E aí o manobrista veio e trouxe o carro daquela família. E o Haroldo Dutra disse: além de feio, eu me senti miserável, porque era o carro, era o melhor que podia existir. Carro lindo. E a família entrou no carro, e antes do pai sair, ou assim que ele saiu, a mulher abriu o vidro e jogou uma lata de refrigerante na porta do hotel. É isso que a máscara fisionômica, não é apenas a máscara fisionômica, mas a formosura e nobreza do sentimento. Era uma família linda, certamente com muitos recursos financeiros, mas e a educação? Onde estava? E esse também é um ponto que nós temos que refletir muito. Eu vou até pular essa última pergunta. Porque a educação está falhando muito. Eu não estou falando de colégio particular, de escola pública, de universidade, não. Eu estou falando da responsabilidade que nós temos como pais e como filhos também. Porque é uma relação de constante troca. Os pais educam, ensinam, e são coisas diferentes, né? Mas os filhos também nos ensinam. Muitas vezes nos educam. Mas hoje estamos numa situação bastante complicada, que é a terceirização. Os pais estão achando que a escola tem que educar e instruir, quando a escola tem só que instruir. A educação é de casa, é do berço. E aquela frase bem antiga que meus avós já falavam: costume de casa vai à praça. Então a gente tem que ter esse cuidado com os nossos filhos, porque estamos convivendo hoje com uma geração chamada geração do analgésico. Sabe o que é a geração do analgésico? Muitos pais já criaram e outros estão criando os filhos para não sentirem dor. E eu não estou falando somente de dor física, não. Eu estou falando da cobrança, da responsabilidade. Aquela responsabilidade que eu falei, que nós estudávamos na escola para poder tirar uma boa nota. E com isso, quando chegar em casa e apresentasse o seu rendimento escolar, você não fosse cobrado nem castigado. Então essa é a geração do analgésico. E a consequência disso é uma geração fraca. Nós estamos com uma juventude super frágil, porque não conheceram de pequenos os seus limites, não aprenderam a respeitar os mais velhos e os colegas, cada um ter o seu espaço, não aprenderam a dividir, não aprenderam a obedecer. E quando a família não educa, a polícia educa de uma forma bem mais severa, bem mais cruel. E o sentido da vida desses jovens, onde fica? A geração, como eu já disse, é fraca. Eles não estão suportando o fim do primeiro namoro na adolescência. Não estão suportando a responsabilidade da semana de provas. Quem dirá de uma reprovação no final de um ano?
E o resultado disso, meus amigos, é muito, muito grave. Porque essa geração cai rápido no desespero. E do desespero para o suicídio. E vocês podem me perguntar, mas tão rápido assim, como é que você dá um pulo? Eu dei esse pulo, sim. Eu dei esse pulo do desespero para o suicídio. Porque não existe só o suicídio físico, onde ele acaba com o corpo físico. Existe o desespero onde ele perde a motivação, o interesse, a graça pela vida. Aquele jovem que está totalmente introvertido, que não solta um celular nem um computador em hora nenhuma, ele não consegue mais rir. Esse jovem está se suicidando já espiritualmente. Ele pode estar com o corpo aparentemente saudável, forte. Ele pode fazer os exercícios dele e tal, mas espiritualmente nós temos a certeza que ele já é um suicida. A vontade de viver, o sentido da vida desapareceu. E é somente nos jovens isso? Não. Infelizmente, não. É nos adultos também. Então, a perda do sentido da vida, ela é fruto do desespero. Certo? E o desespero causa as mais tristes atitudes que o ser humano pode chegar. Então, vamos focar na nossa vida sem descuidar também da vida do outro. E cuidar da vida do outro não é ficar fofocando e olhando o que é que ele vai fazer, o que é que ele deixa de fazer, não. É se colocar ao lado dele, não tendo pena, mas agindo como Jesus agiu com os outros. Jesus nunca teve pena de ninguém, nem mesmo daqueles que ele curou, daqueles que ele tirou da cegueira, tirou da paraplegia. Ele nunca teve pena, ele teve compaixão. Ele não olhava de cima para baixo, ele se abaixava, ele se colocava no mesmo nível que aquele doente, que aquele cego, que aquele aleijado. Ele olhava, ele não dava dinheiro, não dava esmola, ele cuidava. Essa é a diferença entre pena e compaixão. Pena é aquela coisa que a gente vê, sente e o coitadinho está morrendo de fome. O pai pega aquele moedinha lá que você não vai fazer nada com ela, pega, joga de longe para não chegar nem perto e vai embora. Então, o sentido da vida, da nossa vida, é essa. É conseguirmos sincronizar a nossa vida na grande rede de vidas e na vida maior, cuidando do nosso espírito, a alimentação espiritual, o crescimento moral, para daí termos condições de cuidar também do outro, seguindo um outro ensinamento de Jesus. Amar ao próximo direto? Não. Como a si mesmo. Porque se a gente não aprender a se conhecer e a se amar, a gente não vai poder amar mais ninguém. Se a gente não aprendeu primeiro a nos amar. Aí é o exercício que tem que ser repetido, mas tem que ser também persistido. Eu espero ter colocado de verdade dúvidas na cabeça de cada um de vocês, porque são essas reflexões que vai nos fazer acordar para o sentido da nossa vida. Então fiquem muito, muito, muito em paz.
E foi um prazer muito grande estar aqui nessa casa falando para vocês. Obrigado.